Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos. E paz a todos. Aqui, me sinto muito privilegiada, muito feliz de estar novamente com vocês. Me sinto muito privilegiada e muito feliz de estar novamente aqui com vocês. E ver o que Deus tem feito no meio, né, desses jovens tão incendiados. E ver o que Deus ha hecho em el medio destes jovens tão incendiados. É notório ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus aqui. E eu sei que Deus tem algo especial para esse dia. É notável a presença de Deus aqui e sei que o Senhor tem algo especial para este dia. E eu quero convidar você, você orou por mim, agora eu quero orar por você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Oraste por mim e agora quero orar por vós. Te quero invitar a cerrar tus ojos. Coloque as mãos no seu coração. Ponga as mãos em tu coração. E recebe a oração agora. E receba a oração agora. Senhor, eu quero declarar, Jesus. Senhor, eu quero declarar, Jesus. Que cada jovem. Que cada jovem. Cada homem e mulher aqui nessa manhã. Cada homem e mulher aqui nesta manhã. Que eles possam, Senhor, receber. Que eles possam, Senhor, receber. Do seu toque. Su toque, da sua verdade, de sua verdade, que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que o Senhor tenha liberdade em este lugar, para tocar e mover em cada coração, para tocar e mover em cada coração. Leva cativo, Senhor, toda mente, leva cautivo, Senhor, toda mente, toda estrutura de raciocínio, toda estrutura de raciocínio, de razonamento, toda mente dispersa, toda mente dispersa. Nós levamos cativo ao Senhor nessa manhã. Nosotros levamos cautivo ao Senhor esta manhã. E declaramos que a tua verdade será falada. E declaramos que tu verdade será falada. Será recebida em cada coração. Será recebida em cada coração. Nós levantamos um altar de adoração nesse lugar ao Senhor. Nosotros levantamos um altar de adoração ao Senhor em este lugar. E consagramos a ti, Senhor, esse evento. E consagramos a ti, Senhor, este evento. Tenha total liberdade em nossas vidas. Tienes total liberdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em el nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Você está preparado hoje para receber um toque de Deus? Estão preparados para hoje receber o toque de Deus? Hoje o que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Hoje o que quero compartilhar com vocês em esta manhã é sobre uma geração que ama a presença de Deus. É sobre uma geração que ama a presença de Deus. E eu creio que esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu creio que esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Existe uma vida reservada por Deus para mim e para você viver. Existe uma vida reservada por Deus para vós e para mim viver por Deus. E essa vida tem tudo a ver com a presença dele em nós. E esta vida tem tudo que ver com a presença dele em nós, em nós outros. Então nós somos chamados por Deus como uma geração libertadora. Então somos chamados por Deus como uma geração libertadora. Conquistados para conquistar outros. Conquistados para conquistar a outros. Libertos para libertar a outros. Liberados para liberar a outros. Consagrados para consagrar a outros. Consagrados para consagrar a outros. Mas, porém, entra um grande desafio aqui. Pero entra um grande desafio aqui. Porque Deus, o alvo de Deus era salvar a humanidade. Porque o blanco de Deus era salvar a humanidade. E instituir um relacionamento íntimo com o homem. E instituir um relacionamento íntimo com o homem. Para que esse homem pudesse viver segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. Para que este homem pudesse viver segundo a imagem e a semelhança de Deus. E qual que é o desafio que entra aqui em ação? E qual é o desafio que entra aqui? A nossa geração, jovens, eu sei que tem muitos adultos aqui. Nossa geração, os jovens, e sei que há muitos adultos aqui. Mas eu quero falar para você, jovem, hoje. Pero quero falar para vós, jovem, hoje. A nossa geração é muito distraída. Nossa geração é muito distraída. Porque você conhece e recebe o Senhor. Porque conheces e recebes o Senhor. E logo você se apaixona por Ele. E de pronto se enamora por Ele. Mas daqui a pouco nós nos distraímos com aquilo que Deus pode nos dar.
Pero en un ratito nos distraímos con aquello que Dios nos puede dar. em como Ele pode nos usar. En cómo Él nos puede usar. E sutilmente, Y sutilmente nós não percebemos que nós vamos perdendo essa paixão, esse valor pela presença de Deus. no percibimos que vamos perdiendo esa pasión, ese amor por Dios. É como se nós conhecêssemos, Es como si nosotros lo conociéramos mas logo nós nos satisfazemos muito rápido. y de pronto ya estamos satisfechos muy rápido. Você experimenta Jesus numa área que te trouxe libertação Experimentas a Jesús en una área que te trajo liberación e logo você fica somente ali naquela área paralisado. y luego que te quedas ahí paralizado en esa área solamente, Vislumbrado com aquilo lindo que Deus fez. vislumbrado con lo lindo que Dios hizo. E nossa geração se distrai aí. Y nuestra generación se distrae ahí. Porque eles querem fazer grandes histórias para Deus. Porque quieren hacer grandes historias para Dios. Queremos construir grandes projetos que mostrem a Jesus. Queremos construir grandes proyectos que muestran a Jesús, Mas às vezes nós perdemos Jesus de vista. pero a veces perdemos a Jesús de nuestra vista. Por isso nós vemos a nossa geração é a geração que mais está exposta ao Evangelho. Nuestra generación es la generación que está más expuesta al Evangelio. Mas o Evangelho não traz transformação na vida da nossa geração. Pero el Evangelio no trae transformación en la vida de nuestra generación. Você recebe o Evangelho da graça, Vos recibís el Evangelio de la gracia, mas essa graça não consegue te trazer libertação da sua ansiedade. pero esa gracia no logra traer liberación de tu ansiedad. Você às vezes vive refém dos projetos que você entende que Deus te deu. A veces sos rehén de los proyectos. Perdón. Vive refém dos projetos. Vivís rehén de los proyectos que entendés que son de Dios. Porém, existe processo de transformação no meio deles. Pero existe un proceso de transformación en el medio de ellos. E essa transformação tem tudo a ver em gerar Cristo em você. Y esa transformación tiene todo que ver en generar Cristo en vos. Então, o nosso desafio Entonces, nuestro desafío é não se contentar em apenas construir uma história para Deus. es no contentarse en apenas construir una historia para Dios, Grande projeto para Deus. un gran proyecto para Dios, Mas que nós possamos a cada dia pero que nosotros a cada día podamos desejar conhecer mais do Senhor, desear conocer más del Señor, ter mais experiências pessoais com Ele. tener más experiencias personales con Él. Aquilo que você vai levar para a sua faculdade Lo que vas a llevar para tu facultad não é a palavra vazia, no es la palabra vacía, não é uma palavra morta escrita apenas. no es una palabra muerta escrita solamente. É uma palavra que primeiro causou efeito em você. Es una palabra que primero causó en vos efecto. Por que eu disse que a nossa geração é muitas vezes distraída? Porque yo dije que nuestra generación es muchas veces distraída. Porque o evangelho tem sido pregado pelos jovens, Porque el evangelio ha sido predicado por los jóvenes, mas não tem trazido frutos. pero no ha traído frutos. A Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, hermanos, que Pedro, que Pedro, numa pregação, en una prédica, ele pregou e 3.000 almas se converteram. él predicó y 3.000 almas se convirtieron. Por quê? ¿Por qué? Existia poder atuante nele. Existía un poder que actuaba en él. A nossa geração é muito distraída, Nuestra generación es muy distraída, com muitas informações, con muchas com informaciones, muito conhecimento, con mucho conocimiento, mas pouca experiência, pero poca experiencia, pouca intimidade. poca intimidad. Você vê no Instagram, quando abre caixa de perguntas,
Puedes ver en Instagram cuando abrí las cajitas de preguntas. Pastor, pode tatuagem? Pastor, ¿puede tatuar? Pode beijar na corte? ¿Puede dar besos en el cortejo? Pode isso ou pode aquilo? ¿Puedo eso? ¿Puedo aquello? Nós não estamos aqui para viver um conjunto de regras. Nosotros no estamos aquí para vivir un conjunto de reglas. O que cabe a mim talvez não caiba a você. Lo que cabe a mí quizás no te caiba a vos. Mas quando nós aprendemos a conhecer o Senhor, Pero cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, a ouvi-lo, a escucharlo, a buscar conhecer o coração dele para as nossas vidas, a buscar conocer el corazón de Él para nuestras vidas, você cresce vos creces em intimidade. en intimidad. E a consequência vai ser grandes conquistas. Y la consecuencia serán grandes conquistas. Então, a base do nosso coração deve estar La base de nuestro corazón debe estar em andar com Deus en andar con Dios para conhecê-lo. para conocerlo. Oséias Oseas 6:3 diz assim: 6:3 dice así: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entonces, conozcamos el Señor y esforcémonos por conocerlos. A sua saída como a alva é certa, Tan cierto como que sale el sol, e ele a nós virá como a chuva. Él habrá de manifestarse Eu não sei se é a mesma versão. Como a chuva seródia que rega a terra. vendrá a nosotros como la lluvia de invierno. Então aqui a Bíblia diz que nós precisamos conhecer Aquí la Biblia dice que nosotros necesitamos conocer e prosseguir em conhecer. y proseguir en conocer. Não se contente em apenas conhecer Jesus. No esté contento en solamente conocer a Jesús. Não se contente com uma vida cristã rasa. No esté contento con una vida cristiana que no es profunda. Por que que a nossa geração é tão atacada na ansiedade, nas emoções? ¿Por qué nuestra generación es tan atacada en la ansiedad, en las emociones? Porque tudo tem nos ensinado, nos levado a uma vida superficial. Porque todo nos ha enseñado y nos ha llevado a vivir una vida superficial. São as redes sociais, Son las redes sociales, toda a facilidade que a internet nos trouxe. toda facilidad que nos trajo la internet. Mas muitas vezes é isso que nos rouba a intimidade de ouvir a Deus. Pero muchas veces es eso que nos roba la intimidad y el oír a Dios. Uma curiosidade. Una curiosidad. Quando um jovem passa por uma dificuldade ou uma dúvida, Cuando un joven pasa por una dificultad o por una duda, a grande maioria não vai orar. la gran mayoría no va a orar. Ele vai buscar no Google Él va a buscar en Google a estratégia. la estrategia. Agora tem a inteligência artificial. Ahora hay la inteligencia artificial. Tem sido o boom da nossa geração. Ha sido el boom de nuestra generación. E sem perceber, Y sin percibir essas facilidades esas facilidades, têm gerado em nós ha generado en nosotros não uma geração libertadora, no una generación libertadora, mas uma geração superficial, pero una generación superficial que se contenta que está contento em conhecer Jesus, en conocer a Jesús, mas não consegue prosseguir em conhecê-lo. pero no logra proseguir en conocerlo. E como que nós podemos viver prosseguindo em conhecer? ¿Y cómo podemos vivir prosiguiendo en conocerlo? Existe um desejo ardente Existe un deseo que arde em nosso coração, em nosso interior. en nuestro corazón, en nuestro interior. Deus fez você Dios te hizo com um espaço no seu coração con un espacio en tu corazón que só cabe a Ele. que solo cabe a Él. Não é um relacionamento, No es un relacionamiento, não é um casamento, no es un casamiento, não é uma profissão, no es una profesión, não é uma conta bancária recheada. no es una cuenta bancaria rellena. Nada disso vai preencher esse vazio. Nada de eso va a llenar este vacío. Então, quando você entende que Deus te fez assim,
assim, Entonces, cuando entendés que Dios te hizo así, que Ele te criou para que Ele fosse o primeiro no seu coração, que Él te ha criado para que fuera el primero en tu corazón, para que Ele possa saciar os seus desejos mais íntimos, para que Él pueda satisfazer tus deseos más íntimos, você consegue prosseguir em conhecê-lo. vos consigues proseguir en conocerlo. Porque ainda que você se relacione com alguém, Porque aunque te relaciones con alguien, esse alguém não se torna o primeiro no seu coração. ese alguien no es el primero en tu corazón. Ainda que você se case, Aunque te cases, o seu marido ou sua esposa não se torna o primeiro no seu coração. tu marido, tu esposa no es el primero en tu corazón. Ainda que você se forme e tenha uma profissão aí muito reconhecida, Aunque te recibas y tenga ahí una carrera muy reconocida, isso não se torna no primeiro no seu coração. eso no es el primero en tu corazón. Então, existe um espaço dentro de você reservado para Deus. Entonces existe adentro tuyo un espacio reservado para Dios. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus levante essa geração no nosso meio. Yo he orado, hermanos, para que Dios levante esta generación en nuestro medio. Porque quando Ele levantar em nós essa geração, Porque cuando Él levantar en nosotros esta generación, as faculdades serão abaladas, las facultades serán abaladas, as escolas serão incendiadas, las escuelas serán incendiadas, as nossas famílias serão mudadas, nuestras familias serán cambiadas, aonde nós moramos será afetado. el lugar donde vivimos será afectado. Deus te chamou para fazer parte dessa geração. Dios te llamó para ser parte de esta generación. Não aceite que o diabo te distraia No aceptes que el diablo te distraiga com uma vida rasa. con una vida superficial. Nós temos o discipulado na nossa igreja. Nosotros tenemos el discipulado en nuestra iglesia. Nós temos toda a ajuda que os nossos pastores podem e devem nos dar. Tenemos toda la ayuda que nuestros pastores pueden y deben darnos, Mas nós precisamos buscar também ouvir o Senhor, pero nosotros necesitamos buscar también oír al Señor, para que seja uma construção junta. para que sea una construcción junta. Porque nós temos um grande desafio. Ou é uma geração independente, Nosotros tenemos un gran desafío. O es una generación independiente que não ouve a sua liderança, que no escucha tu liderazgo, que faz o que dá na telha, que hace lo que quiere, ou é uma geração totalmente dependente, o es una generación totalmente dependiente, que não sabe ouvir a Deus, que no sabe oír a Dios, se não é pela liderança. si no es por medio del liderazgo. E não é isso que Deus quer. Y no es eso lo que Dios quiere. Uma geração libertadora. Una generación É libertadora. uma geração que conhece Es una generación que conoce e prossegue em conhecer o Senhor. y prosigue en conocer al Señor. E eu quero te dar hoje 3 exemplos. Y yo quiero darte hoy 3 ejemplos. 3 homens que foram libertadores de sua geração. 3 hombres que en su generación fueron libertadores. Mas esses 3 homens, eles carregavam a mesma característica. Y estos 3 hombres cargaban las mismas características. Eles amavam a presença de Deus. Ellos amaban la presencia de Dios. Se você aprender, Si aprendes, se você entender si entiendes que Deus arquitetou esse evento que Dios arquitectó este evento para colocar o seu coração de volta para poner de vuelta tu corazón no lugar certo, en el lugar correcto, você vai sair daqui mudado. vas a salir de aquí cambiado. E o primeiro homem Y el primer hombre é Moisés. es Moisés. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 33:13. Y mire lo que dice la Biblia en Éxodo 33:13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Pues si realmente así, agora, pois, quer ler inteiro? Pode ler. ahora pues, si encontré gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas saber en este momento tu camino, para que yo te conozca y encuentre gracia a tus ojos. Então, olha aqui o que Moisés pediu. Moisés, quando ele fala, essa aqui é uma conversa de Moisés com Deus.
Esa es una conversación de Moisés con Dios. Moisés tinha sido chamado por Deus para ser um libertador. Moisés había sido llamado por Dios para ser un libertador. E ele também ele aponta para um tipo de Cristo. Y él también apunta para un tipo de Cristo, Porque a Bíblia diz porque la Biblia dice que ele foi escolhido que él fue elegido para trazer a libertação do povo de Deus. para traer la liberación del pueblo de Dios. E Moisés, nessa conversa Y Moisés, en esta charla com Deus, ele pede duas coisas. con Dios, él pide dos cosas. Que Deus faça-o saber o teu caminho, Que Dios lo haga saber su camino para que ele o conheça. para que él lo conozca. Então, é caminho Entonces es camino para conhecer. para conocer. E a primeira coisa que fala Y la primera cosa que dice é sobre o caminho, sobre el camino que o caminho trabalha a nossa transformação es que el camino trabaja nuestra transformación e nossa dependência. y nuestra dependencia. Moisés, não sei se aqui todos conhecem a história de Moisés. No sé si todos conocen la historia de Moisés. Não dá para mim falar a história toda, No da para que yo hable toda la historia, mas se você não conhece, te desafio a ler a Bíblia e conhecer. pero si no conoces, te desafío a leer la Biblia y conocer. Mas Moisés foi escolhido por Deus. Pero Moisés fue elegido por Dios. E quando ele tentou seguir o que Deus tinha para a vida dele, Y cuando él intentó seguir lo que Dios tenía para la vida de él, sem sin amar a presença, amar la presencia, sem entender como Deus trabalhava, sin entender cómo Dios trabajaba, Moisés se frustrou. Moisés fue frustrado. Ele errou, Él se equivocó, ele pecou, él pecó, ficou envergonhado, fue avergonzado, foi para o deserto. fue para el desierto. E depois de 40 anos, Y después de 40 años, Deus o chama novamente. Dios lo llama nuevamente. Todas as vezes Todas las veces que eu e você que vos y yo formos viver o que Deus tem para nós, vayamos a vivir lo que Dios tiene para nosotros, sem conhecer como é o caminho de Deus, sin conocer cómo es el camino de Dios, nós encontraremos frustração. nosotros encontraremos frustración. Então, se nós não queremos nos frustrar, Entonces, si no queremos frustrarnos, precisamos conhecer como que Deus caminha. necesitamos conocer cómo que Dios camina. Porque Deus não caminha como um homem caminha. Porque Dios no camina como un hombre camina. Deus não valoriza o que o homem valoriza. Dios no valora lo que el hombre valora. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são La Biblia dice que Dios elige las cosas que no son para confrontar as que são. para confrontar las que son. Que Deus, ele ama Que Dios ama o quebrantamento, el quebrantamiento, mas que ele rejeita a soberba. pero él rechaza la soberbia. Que Deus não escolhe Que Dios no elige pelas aparências, por las mas ele apariencias, escolhe pelo coração. pero él elige por el corazón. Então, quando nós conhecemos o caminho, Entonces, cuando nosotros conocemos el camino, nós conhecemos como Deus valoriza as coisas. nosotros conocemos cómo Dios valora las cosas. E aí nós estamos aptos Y entonces estamos aptos a fazer grandes coisas a para Deus, hacer grandes cosas para Dios, a assumir grandes projetos com a Deus. asumir grandes proyectos de Dios. Senão, Si no, até a frustração, hasta la frustración, nós vamos paralisar. nosotros vamos a paralizar. Então Moisés entendeu aqui Entonces Moisés entendió aquí que essa era a única maneira que esa era la única manera de viver e cumprir o propósito. de vivir y cumplir el propósito. Será que você não está aqui hoje ¿Será que no estás aquí hoy e também tentou cumprir o que Deus determinou para a sua vida, y también intentó cumplir lo que Dios determinó para tu vida, mas você se deparou com frustração? pero te deparaste con frustración? As coisas não aconteceram como você projetou? Las cosas no pasaron como habías proyectado. A grande questão aqui, El gran tema aquí, será que você está conhecendo o caminho? ¿será que estás conociendo el camino? Então Moisés entendeu Entonces Moisés entendió que a única maneira que la única manera de viver aquilo que Deus tinha de vivir aquello que Dios tenía
Era ele aprendendo como Deus caminhava. Era ele aprendendo como Deus caminhava. Irmãos, nós fomos chamados por Deus. Hermanos, nosotros fuimos chamados por Ele. Nós fomos criados por Ele para um único propósito. Nosotros fuimos criados por Ele para único propósito. Que hoje você possa ser despertado. Que hoje vos pueda ser despertado. Que qualquer projeto seu, que qualquer projeto tuyo, qualquer sonho que suba ao seu coração, qualquer sonho que suba a tu coração, você precisa conhecer o caminho. Necesitas conhecer o caminho. E o caminho é relacionamento. E o caminho é relacionamento. Conhecer o caminho é falar de você conhecer a Bíblia. Conhecer o caminho é falar de vos conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia está a verdade de Deus. Porque em la Bíblia está a verdade de Deus. Quando eu me apoio em conhecer a Bíblia, quando eu me apoio em conhecer a Bíblia, eu estou conhecendo mais do caráter de Deus. Eu estou conhecendo mais do caráter de Deus. Eu estou conhecendo como Ele trabalha. Eu estou conhecendo como Ele trabalha. Como Ele age. Como Ele atua. O que Ele valoriza. O que Ele valora. O que Ele ama. O que Ele ama. Então, por consequência, eu consigo andar com Ele. Eu logro caminhar com Ele. E isso entrou na vida de Moisés. E isso entrou na vida de Moisés. Moisés entendeu. Moisés entendeu que para libertar aquela geração, que para liberar aquela geração, ele precisava saber como Deus caminhava. Ele necessitava saber como Deus caminhava. E esse valor entrou tão forte dentro desse homem. E esse valor entrou tão forte dentro deste homem que até hoje nós contamos sobre ele. Que hasta hoje nós contamos sobre ele. A nossa geração, nossa geração, se distrai em ser relevante, mas esquece, pero olvídate, que existe um caminho. Pero olvida que existe um caminho. E o caminho é Cristo. E o caminho é Cristo. O caminho é transformação. O caminho é transformação. O caminho é dependência. O caminho é dependência. Então você precisa aprender a se expor mais à palavra. Então necessitas aprender mais a exponer-se à palavra. Ouça mais palavras. Escute mais palavras. Irmãos, nós temos tanta riqueza no nosso meio de palavras. Hermanos, temos tantas riquezas de palavra em nosso meio. Coloque como alvo. Ponga como objetivo. Porque a palavra entrando dentro de você, essa palavra vai produzir vida. Porque a palavra entrando adentro tuyo, essa palavra vai produzir vida. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele nos lembra e nos ensina de todas as coisas. A palavra diz que o Espírito de Deus nos hace acordar e nos ensina todas as coisas. Por isso é importante você estar exposto. Por isso é importante que te expongas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Desperta nesses dias um novo posicionamento. Desperta em estes dias um novo posicionamento. Você tem se posicionado para estudar, não tem? Tenéis se posicionado para estudar, sim? Se posicione para estudar a palavra. Posicione-se para estudar a palavra. Coloque como alvo na sua vida. Ponga como objetivo em tu vida. Porque quanto mais da palavra estiver dentro do seu coração, porque quanto mais da palavra esteja dentro de tu coração, mais o Espírito Santo vai te lembrar do caminho. Mais o Espírito Santo te vai ser acordar do caminho. E você não vai ser um jovem que é jogado para um lado e para o outro. E não vai ser um jovem que está de um lado a outro. Jogado por qualquer vento de dúvida. Tirado por qualquer vento de dúvida. Não, a palavra está dentro de você. Não, a palavra está dentro tuyo. Então não aceite. Então não acepte o chamado ou o desejo de cumprir os planos de Deus. O chamado ou o desejo de cumprir os planos de Deus. Que eles se tornem maior. Que isso se torne maior. Que a sua paixão em conhecê-lo a cada dia. Que tu paixão em conhecê-lo a cada dia. Que Deus possa despertar em você nesses dias. Que Deus possa despertar em vós em estes dias. Uma fome por conhecer mais de Deus. Hambre por conhecer mais de Deus. Uma fome por conhecer mais o coração dele. Hambre por conhecer mais do coração dele. Porque quanto mais você conhece, mais você deseja. Porque quanto mais conheces, mais deseas. Quanto mais você deseja, mais Deus se aproxima. Quanto mais deseas, mais Deus se acerca. Eu fico pensando na vida de Moisés. Eu me pongo a pensar na vida de Moisés. Moisés teve tantas experiências tão
pessoais com Deus. Moisés tuvo tantas experiencias tan personales con Dios. Você lê a história de Moisés, Moisés pede até para ver a face de Deus. Cuando lees la historia de Moisés, Moisés pide hasta para ver el rostro de Dios. Engraçado que Deus, ele esqueci a palavra. Ele ouvia Moisés e, de certa forma, ele também dava os desejos de Moisés. Es gracioso que Dios oía a Moisés y concedía los deseos de Moisés. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, Cuando Moisés pide para ver el rostro de Dios, Deus fala para ele: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face. Dios dice a él: Moisés, ningún hombre puede ver mi rostro. Mas Deus coloca Moisés na fenda da rocha. Pero Dios pone a Moisés en la fenda de la roca E com as suas mãos y con sus o manos protege ali. o protege allí. E a Bíblia diz que Deus passa. Y la Biblia dice que Dios pasa E Moisés vê as costas de Deus. y Moisés ve las espaldas de Dios. Quanto mais nós desejamos conhecer, Cuanto más nosotros deseamos conocer, mais Deus se aproxima. más Dios se acerca. Deus já mora dentro de você. Dios ya vive adentro tuyo. Deus já habita em nós. Dios ya habita en nosotros. Mas quanto mais nós desejamos, Pero cuanto más nosotros deseamos, mais a nossa intimidade aumenta. más nuestra intimidad aumenta. Mais experiências nós temos. Más experiencias nosotros tenemos. Você quer vencer o pecado? ¿Querés vencer el pecado? Você quer conseguir se guardar para ter um casamento abençoado? ¿Querés lograr guardarse para vivir un matrimonio bendecido? Você não consegue na sua força natural. No vas a lograr en tu fuerza natural. Decida, Decida, deseje desee por mais de Deus. por más de Dios. E Ele vai te levar a esse caminho. Y Él te va a llevar a este camino. Ele vai te fortalecer nesse caminho. Él te va a fortalecer en este camino. Ele vai sustentar você nesse caminho. Él te va a sostener en este camino. Então o caminho fala de nós conhecermos. Entonces el camino habla de nosotros conocernos. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conocer y proseguir en conocer. Não aceite somente conhecer Jesus. No aceptes solamente conocer a Jesús. Você precisa caminhar em novidade de vida. Necesitas caminar en novedad de vida. A experiência passada ficou lá atrás. La experiencia pasada ha quedado atrás. Você precisa ter experiências novas. Necesitas tener experiencias nuevas. Sentir Deus de uma outra forma. Sentir a Dios de una otra manera. São experiências que vão fortalecendo você. Son experiencias que te van fortaleciendo. Então, aqui Moisés apontava para um tipo de Cristo. Aquí Moisés apunta para un tipo de Cristo. Alguém levantado por Deus para libertar o povo. Alguien levantado por Dios para liberar un pueblo. E ele aprendeu a valorizar a presença de Deus. Y él aprendió a valorar la presencia de Dios. Sabe de uma coisa, jovem? ¿Sabes de algo, joven? Quando há presença de Deus, há descanso. Cuando hay presencia de Dios, hay descanso. Quando há presença de Deus, há intimidade. Cuando hay presencia de Dios, hay intimidad. Quando há presença de Deus, há certeza de livramento. Cuando hay presencia de Dios, hay certeza de libramiento. Moisés aqui, nessa conversa, ele já tinha vivido algumas coisas com Deus. Moisés aquí en esta charla ya había vivido algunas cosas con Dios. Ele já tinha passado por grandes experiências com Deus. Él ya había pasado por grandes experiencias con Dios. Ele já tinha visto o poder de Deus atuante para libertar aquele povo. Él ya había mirado el poder de Dios actuante para liberar el pueblo. Mas quando Deus falar para ele ir para uma nova direção, para um novo desafio, Pero cuando Dios le dice para ir hacia una nueva dirección, hacia un nuevo camino, o que Moisés diz? ¿qué Moisés dice? Senhor, não nos faça ir se o Senhor não for conosco. Moisés no. Señor, no nos haga ir si tú no vayas con nosotros. Se a tua presença não for comigo, não me mande ir. Si tu presencia no va conmigo, no me deje ir. Será que você tem ido a lugares que a presença de Deus tem mandado você ir ou você tem ido sozinho? ¿Será que tienes ido a lugares que la presencia de Dios te ha mandado ir o será que estás yendo solo? Porque aqui Deus estava falando para Moisés ir.
Porque aqui Deus estava falando para Moisés ir. Mas Moisés dizia: Senhor, eu não vou, se o Senhor não for comigo. Pero Moisés decía: Senhor, eu não vou, se o Senhor não vá comigo. E essa conversa se estendeu até o versículo 14, Êxodo 33, 14. Vem cá. E esta charla se extendió hasta el versículo 14, Éxodo 33, 14. Dijo pues: mi presencia irá contigo para te hacer descansar. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia conmigo no va, no nos haga subir deste lugar. Então, olha aqui que Deus fala para Moisés. Entonces mira lo que Dios dice a Moisés: A minha presença vai com você mi presencia va con vos e você terá descanso. y vos tendrá descanso. Sabe por que às vezes você está tão angustiado lá na sua faculdade, ¿Sabe por qué a veces estás tan angustiado en tu facultad? dos desafios dos seus estudos, De los desafíos de tus estudios, porque você está indo sozinho, porque estás yendo solo, sem a presença de Deus. sin la presencia de Dios. Porque aonde a presença de Deus está, tem descanso. Porque donde la presencia de Dios está, hay descanso. Pode ser os desafios maiores, Puede ser los desafíos mayores, muito maiores que você. mucho más grandes que vos. Mas se você entende que Deus está com você, Pero si entendés que Dios está con vos, se você experimenta a presença dele com você, si experimentas la presencia de Él con vos, você vai ter descanso. vas a tener descanso. Amém? Então a vitória é certa. Entonces la victoria es correcta, es cierto. O segundo homem que eu quero falar El segundo hombre que yo quiero hablar é o Davi. es David. Davi também tipifica Cristo David también es un tipo de Cristo e também foi levantado para libertar um povo. y también fue levantado para liberar un pueblo. E ele também aprendeu o valor da presença de Deus. Y él también aprendió el valor de la presencia de Dios. O que mais me atrai na história de Davi Lo que más me atrae en la historia de David é que ele foi o único homem es que él fue el único hombre que Deus que Dios testemunhou dio testimonio a respeito. a respecto. Achei a Davi Encontré a David, um homem segundo o meu coração, un hombre según mi corazón, que vai cumprir toda a minha vontade. que va a cumplir toda mi voluntad. Então, a vida de Davi, Entonces, la vida de David, houveram muitas conquistas, hubieron muchas conquistas, grandes projetos. grandes proyectos. Foi um homem relevante nos dias dele. Fue un hombre relevante en sus días. Viveu a vida inteira para servir uma geração. Vivió toda la vida para servir a una generación. A Bíblia diz que Davi, a Bíblia diz que La Davi Biblia dice que David serviu a sua geração até os últimos dias. serviu su generación hasta los últimos días. Mas foi um homem conhecido como alguém que tinha o coração de Deus. Pero fue un hombre conocido como alguien que tenía el corazón de Dios. Ele amou tanto a presença de Deus Él amó tanto la presencia de Dios que quando levantado o rei, a primeira coisa que cuando fue levantado rey, la primera cosa foi trazer de volta a Arca da Aliança para aquele reinado. fue traer de vuelta el arca de la alianza para su reinado. Ele sabia o poder da presença. Él sabía el poder de la presencia. Ele sabia que o que ele estava exercendo precisava de descanso. Él sabía que lo que estaba haciendo necesitaba descanso. Davi era um guerreiro de dia, David era un guerrero de día, mas um adorador de noite. pero a la noche era un adorador. Ele se tornou um rei, Él tornó-se rey, mas isso não deixou pero eso no dejó de existir na vida dele. de existir en su vida. Ele continuou reinando de dia, Él siguió reinando durante el día, mas adorando a Deus à noite. pero adorando a Dios a la noche. Davi não foi perfeito, irmãos. David no fue perfecto, hermanos. Cometeu um erro, um adultério. Cometió un error, un adulterio. Mas o resultado desse adultério, Pero el resultado de ese adulterio, quando Davi é confrontado, cuando David fue confrontado, ele fala: Senhor, retira tudo, menos a tua presença. él dice: Señor, sacar todo de mí, menos tu presencia. Tira o reinado.
Saca mi reinado. tira os posses, Saca mis posesiones. tira a posição, Saca mi posición. mas não retires de mim a tua presença. Pero no saques de mí tu presencia. Porque Davi sabia Porque Davi sabía que a posição que la posición foi consequência da presença. fue consecuencia de la presencia. Quantas vezes nós somos distraídos, irmãos? ¿Cuántas veces nosotros somos distraídos, hermanos? Desejando a posição Deseando la posición e esquecendo da presença. y olvidándose de la presencia. Eu sou pastora há 12 anos à frente de igreja com meu marido, Yo soy pastora hace 12 años con mi esposo à frente da igreja, al frente de la iglesia e já passamos por várias situações y ya pasamos por muchas situaciones de pessoas saírem da liderança, de personas salirem de liderazgo e curioso é a resposta, y lo curioso es la respuesta, porque alguns, quando acontecia um problema, porque algunos cuando pasaba algún problema, algum pecado e precisavam ser disciplinados, algún pecado y necesitaban ser disciplinados, eles diziam não, ellos decían no, tudo menos a minha posição dentro da igreja. todo menos mi posición dentro de la iglesia. Eu vou deixar de ser líder? Yo voy a dejar de ser líder, Eu vou deixar de ser discipulador? voy a dejar de ser Eu vou discipulador, deixar de ser pastor? voy a dejar de ser pastor. Não, o que as Não. pessoas vão dizer? No, que la gente va a decir, A igreja está sendo injusta, la iglesia está siendo injusta, mas nós também já tivemos pessoas pero nosotros también ya tuvimos personas que passaram pelas mesmas situações que pasaron por las mismas situaciones e tinham outra atitude. y tenían otra actitud. Eu me arrependo e eu quero Yo me arrepiento y yo quiero reconstruir. reconstruir. Eu perdi o Senhor de vista. Yo perdí el Señor de mis ojos. Eu preciso restabelecer minha intimidade. Yo necesito restablecer mi intimidad. Esses que respondiam assim, Estes que respondían así, rapidamente voltavam à função. rápidamente volvían a la función. Aqueles que respondiam que não aceitavam, Aquellos que respondían que no aceptaban, nem permaneciam na igreja. ni permanecían en la iglesia. Nem na nossa, nem em nenhuma outra. Ni en la nuestra, ni en ninguna otra. Porque tem a ver com o coração. Porque tiene que ver con el corazón. Olha o que Davi disse. Mira lo que David dijo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renova em mim um espírito inabalável. Renueva en mí un espíritu inamovible. Não retires de mim a sua santa presença. No retires de mí su santa presencia. Caminhar com Deus Caminar con Dios é permitir es permitir que Ele crie em nós um coração puro. que Él críe en nosotros un corazón puro. E um coração puro é um coração sem mistura. Y un corazón puro es un corazón sin mezcla. Que as nossas ambições fiquem aqui e Deus seja a primazia. Que nuestras ambiciones queden aquí y Dios sea el primero. Deus tem o melhor para os seus filhos. Dios tiene el mejor para sus hijos. Mas o problema é que às vezes nós colocamos o melhor como primeiro. Pero el problema es que a veces ponemos el mejor como el primero. E aí é onde que nós precisamos ser trabalhados. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser trabajados. Talvez você veio para essa nação para estudar, Tal vez Assim- assim como o pastor disse. viniste para esta nación para estudiar, así como dijo el pastor. Mas foi uma desculpa de Deus Pero fue una excusa de Dios para você entrar no propósito. para que entres en el propósito. Mas você não pode viver aqui Pero no podés vivir aquí como a sua profissão é o alvo maior. como que tu profesión es el objetivo más grande. A partir do momento que nós encontramos a Cristo, A partir del momento en que nosotros encontramos a Cristo, as coisas devem mudar. las cosas deben cambiar. Não estou dizendo para você abandonar seus estudos. No te estoy diciendo para que dejes tus estudios. É o que é primazia a partir Es lo de que es agora. el primero. Você vai se formar e vai embora. Te vas a recibir y te vas. Vai ser os seus projetos ou o projeto de Deus para sua vida? ¿Van a ser tus proyectos o los proyectos de Dios para tu Deus te vida? trouxe aqui para você aprender o caminho. Dios te trajo aquí para que aprendas el camino. Talvez no meio do processo Deus fale, você não vai voltar. Tal vez en el medio del proceso Dios te diga, no vas a volver.
E você precisa ter ouvidos para ouvir. Y necesitas tener oídos para oír. Se você quer viver com Deus, Si quieres vivir con Dios, você vai precisar ter disposição de segui-lo. vas a necesitar tener disposición de seguirlo. Isso é permitir que o coração seja puro. Eso es permitir que el corazón sea puro. Ninguém tem coração puro não, irmãos. Nadie tiene el corazón puro, A hermanos. gente pensa que tem. Nosotros pensamos que tenemos. A gente pensa que a gente é bonzinho, não é verdade? Pensamos que nosotros somos Bonzinhos. É buenos. Buenitos. Buenitos. Nós pensamos que nós somos pessoas já prontas. Pensamos que nosotros somos personas ya listas, Mas não. pero no. Existem áreas que Deus precisa trabalhar em nós. Existen áreas que Dios necesita trabajar en nosotros. Davi reconheceu. David reconoció. Então deixa eu falar algo para você. Entonces déjame decirte algo. Mesmo que você erre, Aunque te equivoques, se você tiver disposição si vos tenés exposición de seguir a Jesus, de seguir a de Jesús, conhecer, de conocer, prosseguir em conhecer, proseguir en conocer, você vai ter uma vida especial. vas a tener una vida especial. Vai ser falado para você como foi falado para Davi. Va a ser hablado para vos como fue hablado para David. É um homem ou uma mulher segundo o meu coração. Es un hombre, es una mujer según mi corazón. Davi não importou com o que ele ia perder. David no se importó con que él iba a perder. Por isso, ele foi segundo o coração de Deus. Por eso él fue según el corazón de Ele Dios. estava disposto a cumprir toda a vontade de Deus. Él estaba dispuesto a cumplir toda la voluntad de Dios. Eu quero te desafiar nesse dia, Y yo quiero desafiarte en ese día para que você ore para que ores e você pergunte para Deus qual que é a vontade dele para sua vida. y preguntes para Dios cuál es la voluntad de Él para tu vida. E quando ele disser, Y cuando Él te diga, tenha coragem tenga coraje de ir até o fim, de ir hasta el final. enfrentar o que for, Enfrentar lo que sea, perder o que for necessário, perder lo que sea necesario, porque Deus nunca deixa barato porque Dios no deja nada barato. as nossas entregas. Nuestras entregas. Davi tinha cometido um adultério David había cometido un adulterio que se tornou público. que se tornó público. A Bíblia diz que ao sol do meio-dia no reinado todos souberam. La Biblia dice que al sol del mediodía todo el reinado supo, Mas por conta do coração de Davi, pero por el corazón de David, de amar tanto a presença de Deus, de amar, de amar tanto la presencia de Dios, de estar disposto a enfrentar o que fosse para não perder essa intimidade, de estar dispuesto a enfrentar lo que sea para no perder esta intimidad, Deus não retirou dele o reinado. Dios no retiró de él el reinado. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Y él siguió siendo un hombre según el corazón de Dios. As marcas que o diabo produz nas nossas vidas Las marcas que el diablo produce en nuestras vidas nunca podem ser maior nunca pueden ser más grandes do que as marcas da presença de Deus na nossa vida. que las marcas de la presencia de Dios en nuestras vidas. Quando nós estamos diante de embates assim, Cuando nosotros estamos delante de conflictos así, nós precisamos escolher o que nós vamos valorizar. necesitamos elegir lo que nosotros vamos a valorar. É a vergonha ¿Es la vergüenza ou é a presença? o es la presencia? Não importa No o que importa as pessoas dizem. lo que dicen las Não personas. importa No importa se sua família não vai entender. si su familia no va a Se entender. posicione, porque Deus vai te honrar. Te posiciones porque Dios te va a honrar. Amém? E o terceiro e o último homem Y el tercer y último hombre é Jesus. es Jesús. Ele é o Cristo de Deus. Él es el Cristo de Dios. E ele viveu toda a sua vida para libertar a humanidade. Y él vivió toda su vida para liberar Él- la humanidad. Ele foi o verdadeiro libertador. Él fue el verdadero libertador. Mas o mais lindo de Jesus, Pero lo más lindo de Jesús que quando ele caminhou nessa terra, es que cuando él caminó en esta tierra, ele amava tanto a presença do Pai, él amaba tanto la presencia del Padre que o que mais apontava as suas palavras que lo que más apuntaba sus palabras, era: eu não faço nada que o Pai não me direciona. es yo no hago nada que el Padre no me direcciona.
Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Yo solo hago lo que veo el Padre hacer. Eu só falo aquilo que o Pai me direciona. Yo solo hablo aquello que el Padre me direcciona. Se você estudar a vida de Jesus, Si te pones a estudiar la vida de Jesús, você vai perceber que ele veio para apontar o amor de Deus para nós. vas a percibir que Él vino para apuntar el amor de Dios hacia nosotros. Ele foi o verdadeiro libertador Él fue el verdadero libertador das nossas almas. de nuestras almas. E ele veio para nos levantar como libertadores também. Y Él vino para levantarnos como libertadores también. Jesus amava tanto a presença de Deus Jesús amaba tanto la presencia de Dios que nos deixou um presente, irmão, que nos dejó un regalo, hermanos, que é o Espírito Santo que el hoje. Espíritu Santo hoy. Essa presença hoje é atuante em nós. Esa presencia hoy es actuante en nosotros. Será que você consegue ter dimensão disso? ¿Será que podés tener dimensión de eso? Que a presença de Deus hoje mora dentro de você. Que la presencia de Dios hoy vive adentro tuyo. Quando nós entendemos isso com revelação, Cuando nosotros entendemos eso con revelación, nós passamos a viver diferente. nosotros pasamos a vivir diferente. Não é mais o que eu projeto, é o que Ele deseja. No es más lo que proyecto yo, es lo que desea Não é Él. mais o que eu quero, é o que Ele No quer. es más lo que quiero yo, es lo que Él quiere. Quando eu erro, Ele constrange aqui dentro. Cuando yo me equivoco, Él constrange aquí dentro. Quando eu me entristeço, Ele constrange aqui dentro. Cuando yo me entristezco, Él constrange aquí dentro. Em nome de Jesus, que você se levante nesses dias En el nombre de Jesús, que te levantes en estos días para caminhar nessa geração que vai fazer a diferença. para caminar en esta generación que va a hacer la diferencia. Não por coisas que você vai fazer, No por cosas que vas a hacer, mas aquilo que você vai carregar dentro de você. pero lo que vas a cargar dentro tuyo. Deus te escolheu para que você carregue essa presença. Dios te eligió para que cargues esta presencia. Ele nos comissionou para o ID, para libertar a outros. Él nos comisionó por el ir para liberar a otros. Mas o que nós vamos levar como verdade? Pero lo que vamos a llevar como verdad É aquilo que a gente carrega aqui. es lo que llevamos aquí. Será que nesses dias o Espírito não tem tentado falar com você? ¿Será que en estos días el Espíritu no ha intentado hablar con vos? Essa semana eu atendi uma pessoa, Esa semana yo atendí a una persona, já é crente há alguns anos, ya es cristiana há algunos años, já foi discipuladora ya fue discipuladora e se frustrou dentro da vida da igreja. y se frustró dentro de la vida de la iglesia. Era de uma outra igreja Era de una otra iglesia e ela veio caminhar conosco. y ella vino a caminar con nosotros. E ficou um ano e meio Y se quedó un año, año y medio e não consegue se posicionar. y no logra posicionarse. E essa semana conversando no aconselhamento, Y esa semana charlando en un aconsejamiento, ela me disse: pastora, ella me dijo, pastora, eu falei para o meu marido, yo dije a mi esposo, parece que Deus não fala mais comigo. parece que Dios no me habla más. Eu até oro, mas parece que Ele não fala mais comigo. Yo hasta oro, pero parece que Él no habla más conmigo. Eu falei para ela: irmã, Yo le dije a ella, hermana, o que Ele falou que você não obedeceu? ¿qué que Él dijo que no obedeciste? Qual direção que Ele te deu que você ainda não seguiu? ¿Cuál la dirección que Él te dio que todavía no seguiste? Porque Jesus é assim. Porque Jesús es así. Ele não sai da gente. Él no sale de nosotros. Ele não nos abandona. Él no nos abandona. Ele não está aqui para nos disciplinar. Él no está aquí para Mas disciplinarnos. Ele tem um propósito em nossas Pero Él vidas. tiene un propósito en nuestras Como que vidas. Ele vai continuar falando se você ainda não fez o que Ele falou para você fazer? ¿Cómo Él va a seguir hablando si todavía no hiciste lo que Él te dijo para hacer? E ela me disse: pastor, eu estou com tanta ansiedade. Y ella me dijo, pastor, estoy con tanta ansiedad. Essa semana no trabalho me deu crises. Esa semana en el trabajo me dio crisis. Eu falei para ela: irmã, Yo le dije a ella, hermana, volta para o propósito. volvé para el propósito. Se posiciona. Te posiciones.
Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Haga aquello que Dios puso en tu E corazón. você vai ver uma explosão. Y vas a ver una explosión. Engraçado que eu conversei com ela domingo passado. Es gracioso que yo hablé con ella el domingo pasado. E ontem ela me mandou uma mensagem. Y ayer ella me envió un mensaje. Pastor, eu vou para o encontro. Pastora, yo voy para el encuentro. Mas desde domingo, Pero desde domingo, eu saí resolvendo as coisas que eu sabia que eu precisava posicionar. yo salí resolviendo las cosas que yo sabía que necesitaba E posicionarme. Deus começou a falar comigo de Y novo. Dios empezó a hablar conmigo de nuevo. Deus só estava esperando eu responder mesmo. Dios solo estaba esperando que yo lo responda. Eu falo pro meu filho, a vida com Deus Yo hablo para mi hijo, la vida con Dios é um caminho igual videogame. es un camino igual videojuego. A gente passa para a próxima fase. Es pasar para la siguiente fase. Mas para passar para a próxima fase, Pero para pasar para la siguiente fase, a gente precisa ir com Deus. nosotros necesitamos ir con Dios. Precisa dos passes certos, Necesita de los pasos correctos, as senhas certas, la clave correcta, os acessos corretos, los accesos correctos, para que a gente vá para a próxima fase. para que vayamos para la próxima Deus fase. tem uma próxima fase para todas Dios nós. tiene una siguiente fase para todos nosotros. Deus tem uma história de vitória para todos nós. Dios tiene una historia de victoria para todos nosotros. Mas a nossa vida não é a vitória. Pero nuestra vida no es la A victoria. nossa vida é Cristo. Nuestra vida es Cristo. É o relacionamento com Ele. Es un relacionamiento con É Él. conhecê-lo. É conocerlo. É esses acessos que Ele nos fala. Son esos accesos que Él nos habla. As direções que Ele nos dá. Son las direcciones que Él nos da. Que produz dentro de nós mais certeza. Que produce adentro de nosotros más certeza. Mais confiança. Más confianza. Mais verdade. Más verdad. E isso te dá autorização para a próxima fase. Y eso te da autorización para la siguiente fase. Então eu quero encerrar hoje Entonces yo quiero terminar hoy dizendo para você não se distraia te diciendo, no se distraiga com a vida con la vida do pode ou não pode. de lo puede o no puede. Aprenda a ouvir. Aprenda a oír. Senhor, o que o Senhor pensa? Señor, ¿qué es lo que pensás? Em relação a isso, Jesus. En relación a eso, Jesús. Em relação à minha vida nessa área. En relación a mi vida en esta área. O que o Senhor deseja? ¿Qué es lo que el Señor desea? Quando você consegue viver assim, Cuando vos logras vivir así, você acha descanso. encuentras descanso. Você não é livre dos problemas. No sos libre de los problemas. Tal vez Deus vai falar com você Dios te va a hablar que é para você terminar a faculdade e permanecer. que es para terminar la facultad y permanecer. E sua família não vai te entender. Y tu familia no te va a entender. E você às vezes vai ficar morrendo de medo Y a veces te vas a quedar con mucho miedo de se posicionar. de posicionarse. Mas eu quero te falar, Pero yo te quiero decir, decida ouvir o que Deus pensa. decide oír lo que Dios piensa. A alegria da nossa vida La alegría de nuestra vida estar em cumprir o propósito. estar en cumplir el propósito. Há muitos anos atrás, quando me converti, Hace muchos años atrás, cuando me convertí, tinha uma profissão muito boa. yo tenía una profesión muy buena. Ganhava muito bem. Ganaba muy bien. Eu tinha uma vida feliz. Yo tenía una vida feliz. Até que Hasta que eu parei yo paré diante delante de um obstáculo, de un obstáculo, que era que era entender que Deus tinha um propósito. entender que Dios tenía un propósito. A partir dali tudo começou a não dar certo mais. A partir de allí, todo empezó a no dar cierto más. Sabe quando começa tudo a bagunçar? ¿Sabe cuando empieza a todo quedarse un lío? E eu dizia, eu não entendo. Y yo decía, yo no Estava tudo entiendo. perfeito. Estaba todo O perfecto. planejamento que eu fiz estava perfeito. Los planes que yo hice estaban perfectos. E Deus falou comigo, Y Dios habló conmigo. eu te chamei para algo maior. Yo te llamé para algo mayor. Eu nunca sonhei nem imaginei ser pastora. Yo nunca soñé ni imaginé ser Casar pastora. com um pastor nunca passou pelos meus pensamentos. Casar con pastor nunca pasó por mis Eu estava lá pensamientos. fora no mundo. Yo estaba allá afuera en el mundo.
Mas existia um vazio dentro de mim, pero existía un vacío adentro mío, que a profissão não preenchia, que la carrera no que llenaba, o relacionamento não preenchia, que el relacionamiento no llenaba, que os lugares que eu ia não preenchiam, que los lugares donde yo iba no llenaban, nem nas baladas preenchiam, porque eu voltava vazia e chorava. ni los boliches llenaban porque yo volvía vacía y lloraba. E quando eu encontrei Y cuando yo encontré com Jesus con Jesús e com o propósito dele, y con el propósito de Él, tudo fez sentido. todo hizo sentido. Sabe a luva quando ela encaixa na mão? ¿Sabe el guante cuando encaja en las manos? Nós somos assim. Nosotros somos así. Deus nos fez exatamente do tamanho dele. Dios nos hizo exactamente del tamaño de Él. Você só vai ter alegria plena dentro do propósito de Deus. Solo vas a tener alegría plena Você não- dentro del propósito de Dios. Você não vai ter alegria plena fazendo o que os seus pais desejam. No vas a tener alegría plena haciendo lo que tus padres desean. Você não vai ter alegria plena exercendo a sua profissão. No vas a tener alegría plena ejerciendo tu A carrera. plenitude está dentro do centro da vontade de Deus. La plenitud está dentro del centro de la voluntad de Dios. É ali que Deus nos chamou para viver e estar. Es allí que Dios nos llamó para vivir y estar. E nesse lugar Y en este lugar há desafios, hay desafíos, há lutas. hay luchas. Nació en San Pablo. Es licenciada en trabajo Pero con ¿sabes lo jóvenes que es lindo de esclavizados este con lugar? tiene el enfoque de madre de dar una Porque generación son para brazos vivir el amados. tiempo. Você sabe que Y você actualmente ordenado en el ministerio de la palabra de la iglesia Oriana. Y hoy pastor de la iglesia Videra Barranquilla del Trabajo. Además, cuenta con más de 10 hijos musicados. Él es casado con Flavia Landín y tiene 2 hijos. Él es líder mundial de la Flavia Landín. Él es Ricardo Landín. Un cooperador o una cooperadora. Assim se levanta Así se levanta uma geração que liberta. una generación que É libera. uma geração que é livre primeiro. Es una generación que es libre primero. E eu quero terminar falando sobre Mateus 5:8. Y yo quiero terminar hablando sobre Mateo 5:8. A Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, La Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón, pois eles verão a Deus. pues ellos verán a Dios. Os nossos olhos foram feitos para enxergar a Deus. Nuestros ojos fueron hechos para mirar a Dios. Enxergar a Deus nos nossos caminhos. Ver a Dios en nuestros caminos. Ver a Deus nos nossos desafios. Ver a Dios en nuestros Nos desafíos. nossos conflitos, enxergar o amor de Deus. En nuestros conflictos, ver el amor de Dios. Nós seremos felizes Nosotros seremos felices quando nós decidimos deixar o nosso coração puro. cuando decidirnos dejar nuestro corazón puro. E coração puro, pureza, Y corazón puro, pureza, é voltar a Jesus na primazia dele. es volver a Jesús Aquí para su dentro. primer lugar, aquí Ele é o dentro. primeiro. Él es el primero. Será que você consegue colocar Jesus como o primeiro hoje? ¿Será que logras poner a Jesús como primero hoy? Assim como eu disse, Así como dije eu sinto da parte do Espírito hoje Deus falando com alguns jovens aqui. yo siento de la parte del Espíritu hoy, Dios hablando con algunos jóvenes aquí. Você veio para cá para estudar, Viniste para acá para estudiar, mas foi uma desculpa de Deus para te encontrar. pero fue una excusa de Dios para encontrarte. Estude, Estudie, mas não dê mais valor para isso do que para o Senhor. pero no dé más valor para eso que para el Señor. Deus está separando vocês nesses dias Dios está separando a ustedes en estos días para que vocês caminhem com a presença dele, para que ustedes caminen con la presencia de Él, para que vocês tenham descanso dentro de vocês. para que ustedes tengan descanso adentro de ustedes. Vocês vão se formar, Ustedes se van a recibir, mas Deus vai fazer com que isso perca o valor dentro pero do Dios va a hacer con que eso pierda el valor adentro tuyo. E eu sinto, quero fazer um apelo. Yo siento y quiero hacer un llamado. Nació en San Pablo. Deus Es vai licenciada en levar pedagogía. vocês Es casada. Dios va a llevar a ustedes a grandes desafios de entrega, a grandes desafíos de entrega, de colocar o Senhor aqui como o primeiro. de poner el Señor aquí como el primero. Mas eu quero que você saiba, Pero yo quiero que sepan,
Deus nunca deixa barato a nossa entrega. Dios nunca deja barato nuestra entrega. Nós nunca ganhamos de Deus na oferta. Nosotros nunca ganamos de Dios en la ofrenda. Por isso que Ele deu Jesus. Por eso que Él nos regaló Jesús. Para mostrar que a gente tem o tudo dele. Para mostrarnos que tenemos el todo de Él. Quando você entrega um relacionamento, Cuando entregas un relacionamiento, um sentimento un sentimiento nas mãos de Deus en las manos de e Dios falar: Senhor, se for do Senhor, y dices, Señor, si es tuyo, no seu tempo o Senhor faz. en tu tiempo el Señor hace. Eu permito, Jesus, eu deixo. Yo permito, Jesús, yo Vai dejo. doer, Senhor, eu sei. Va a doler, Señor, yo sé. Mas toma o lugar de volta de primeiro. Pero toma de vuelta el lugar de primero. Quando eu faço isso, Cuando yo hago eso, Deus vai me dar um casamento muito abençoado. Dios me va a dar un matrimonio muy bendecido. Quando eu faço isso na minha área profissional, Cuando yo hago eso en mi área profesional, Deus não só te dá a profissão, Dios no solo te da la profesión, Deus te dá um ministério. Dios te da un ministerio. Que homens e mulheres Hombres y mujeres que têm coragem de entregar, que tienen coraje de entregar, eles farão coisas grandiosas por ellos Deus. harán cosas Deus grandiosas. tem algo muito especial na sua vida, viu, irmão? Dios tiene algo muy especial en tu vida, hermano. Eu queria que você fechasse seus olhos. Yo quería que cerrara tus ojos. Senhor, nessa manhã, Señor, en esta mañana, eu quero declarar a tua presença neste lugar. yo quiero declarar tu presencia en este lugar. Tenha liberdade, Espírito. Tenga libertad, Espíritu. Doce presença, flua. Dulce presencia, fluya. Eu declaro ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Yo declaro oídos abiertos para oír la voz de Dios. Corações aquecidos pela tua presença. Corazones aquecidos para sentir tu presencia. Jesus, toma o lugar que é teu. Tome el lugar que es tuyo. Toma o lugar que é teu em nossos corações. Tome el lugar que es tuyo en nuestros corazones, Tu és Jesús. a nossa primazia. Tú eres nuestra primacía. Senhor, nessa manhã, Señor, en esta mañana, toma o lugar que é teu no coração desses jovens. toma tu lugar en el corazón de estos jóvenes. Toma o lugar que é teu no coração de cada um aqui. Tome el lugar que es tuyo en el corazón de cada uno aquí. Tenha liberdade, Espírito. Tenga libertad, Espíritu. Nós vamos ministrar um louvor. Nosotros vamos a ministrar una alabanza. E eu quero desafiar você Y yo te quiero desafiar a se entregar para o Senhor nessa manhã. a se entregar para el Señor en esta Há mañana. momentos que são chaves espirituais. Hay momentos que son claves E hoje o espirituales. Senhor te trouxe aqui para Ele voltar a ser o primeiro. Y hoy el Señor te trajo aquí para Él volver a ser el primero. Deixe Deus ser o primeiro. Deje Dios ser el primero. Deixe que Ele tome a primazia no teu coração. Deje que Él tome la primacía de tu corazón. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, Y mientras esa alabanza va siendo ministrada, deixe o Senhor falar com você. deje que el Señor hable contigo.